Sejam bem-vindos, meus queridos, ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, empreendimento e de lazer aqui, né, Cris? Como é que tá as coisas? Eu sou o Lucas e aqui ao meu lado tá a Cris Tulha aí. Cris, como é que você tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podfarma Podcast. Já aproveita para deixar seu like, curte a página, segue a gente nas nossas redes sociais, Podfarma Podcast. Já se inscreve também lá no YouTube, já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, e todos os episódios estão incríveis. E os nossos patrocinadores, Cris? Hoje, nossos patrocinadores é a Drogaria Santa Maria, nossa patrocinadora master, com várias promoções para vocês. Só entrar no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, que sempre tem promoção pro pessoal. E isso tá chegando no inverno também, né? É bom se prevenir. Sempre. Aumentar a imunidade, vários polivitamínicos. O própolis, né? Própolis sempre. da Nato Center tá aí pra vocês, disponíveis em todas as unidades da Santa Maria aqui de Alfenas, viu? E também nós temos o Amauri e a G-Motors também. Se você tá precisando trocar o veículo, só dá uma chegadinha lá. Nós também estamos no Spotify agora, né, Cris? Sim, todos os episódios atualizados. É uma forma muito prática, né? Pra quem tá viajando, você pode deixar ali uma forma muito prática. Baixar, pode assistir. No serviço. Isso, assistir offline também, quem quiser, né? Agora a gente tá chique em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. Chega a gente lá também no Spotify, viu? E, Amauri, contabilidade, né? Claro, sempre o nosso parceiro. Se vocês precisarem, eles são nossos parceiros, são parceiros da Santa Maria, que é a nossa parceira aqui também. E hoje, o De Repente trouxe, gente, cada quitute aqui pra gente, que a gente tá passando mal até esse episódio começar pra gente poder comer. Tá bonito, viu? Uai, eu vou te falar esses negócios, viu? Bar De Repente, dá uma chegadinha lá, ó. Uma delícia. Uma delícia. Cerveja sempre gelada pra quem gosta de tomar uma. Eu parei, né? Então agora já não sou mais da turma da cachaça. E Cris, quem que é o nosso convidado hoje? Gente, hoje o nosso convidado é... Pra variar, né? A gente só traz eu tô falando que a gente tá ficando apagado, né, com os nossos convidados. A gente vai ter que começar a fazer uns doutorados, uns mestrados, pra gente poder conversar com essa turma. Gente, hoje o nosso convidado é um ortopedista. Ele é formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele realizou especialização em ortopedia e doenças na coluna vertebral. Atualmente faz atualização em cirurgia endoscópica de coluna e faz parte do corpo docente da Faculdade de Medicina aqui da Unifal. Além disso, ele atende no ambulatório Santa Clara e no seu consultório particular. Então, com vocês, Dr. Rodrigo de Almeida Ferreira. Doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Cris, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já assisti alguns episódios aí dos podcasts. Gostei muito boa a ideia de vocês. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite aí pra gente bater esse papo. E doutor, o senhor ortopedista, né, da saúde da coluna. Como é que tem andado a saúde da coluna da turma aí? Lucas, a ortopedia, ela atualmente, né, recentemente, a ortopedia ela foi se dividindo. E hoje a gente tem várias especialidades dentro da ortopedia. Então, só para a gente começar, para vocês terem uma ideia, são 6 anos de graduação na Faculdade de Medicina, tá? A gente faz uma residência depois da faculdade, a gente passa aí, ortopedia são 3 anos, tá? E mais 1 ano de especialização, que são 4 anos então. Hoje, então, para vocês terem uma ideia, a ortopedia ela se subdividiu em especialista de joelho, de quadril, de ombro, de mão, ortopedista infantil e de coluna também. Então, a população ela já procura, né, o especialista naquela área que ela está precisando. E assim, só para vocês terem uma ideia, existem algumas estatísticas da própria Organização Mundial da Saúde. Assim, são números que a gente assusta, assim, 80% da população vai ter algum episódio de dor nas costas algum momento da sua vida, 80%. Nossa, muita coisa. Muita gente. Vai ter algum episódio de dor nas costas alguma vez na vida. 60% das pessoas tiveram pelo menos um episódio no último ano. Tá? É a segunda causa de procura por atendimento médico. Hoje é a dor nas costas, só perde para dor de cabeça. Primeiro é dor de cabeça e o segundo é dor nas costas. No Brasil, nós temos estatísticas do INSS, que é a principal causa de afastamento e de aposentadoria. São problemas de coluna. Então, as dores nas costas, o problema de coluna, de um modo geral, é um problema de saúde pública. Com certeza. A população está envelhecendo, né? A gente tem uma outra estatística aí que em 2035, está perto, daqui 12 anos, vai ter mais gente com acima de 65 anos do que com menos de 15 anos de idade.
Então, essas doenças crônicas, esses problemas de coluna, nós estamos envelhecendo, a nossa população está envelhecendo, então a tendência é aumentar cada vez mais. E a gente observa que isso tem acometido, não é a doença mais de velho. A gente tem pacientes novos, de 30, 40 anos, sofrendo, inclusive, com problemas sérios de coluna. E isso tem afastado justamente aquela população que está na idade de trabalhar, economicamente ativa. Isso é um problema de saúde pública que não só o Brasil, mas todos os países estão enfrentando, né, com o envelhecimento da população. É quase uma epidemia, na verdade. É uma pandemia, na verdade, né? Igual você falou. Tá cometendo o mundo inteiro, várias pessoas de várias idades, né? Antes que era uma coisa de caráter exclusivo da terceira idade, hoje tornou-se um problema predominante, né? O que o senhor acha que está gerando essa alta estatística? Falta de exercício físico, má postura, falta de informação? Cris, a gente pode dizer que quase tudo isso junto, né? Os problemas de coluna... É um combo. Quase tudo isso, praticamente, né? A gente, ela tem fatores sociodemográficos. Então, por exemplo, se for analisar o sexo feminino ele é mais acometido do que o sexo masculino. Tá? A faixa etária, normalmente, acima dos 40, dos 50 anos, já começa a ter problema. Mas hoje a gente tem visto que pessoas mais jovens estão tendo problemas de coluna. Tá? Fatores genéticos, cada pessoa, nós somos o produto da nossa genética, né? Então, assim, fatores genéticos são importantes. Mas hoje a gente está observando muito os fatores comportamentais, né? Obesidade, tabagismo é um fator importante para ter problemas de coluna. Então, o hábito tabaco? Tabagismo é um fator importante. Obesidade, sedentarismo hoje é um dos principais fatores, né? A postura, como você citou, então a gente tem algumas classes de trabalhadores, pessoas que ficam muito tempo sentada. O home office hoje trouxe muito isso depois da pandemia, né? As pessoas ficam sentadas muitas horas trabalhando no computador. Hoje a gente tem os adolescentes com o celular o dia inteiro olhando para baixo com aquela... né, só para vocês terem uma ideia, já tem uma síndrome do pescoço de texto. A pessoa Nossa fica senhora, assim, ficar o tempo todo dobrado, olhando para baixo. Eu tive problema na mão de ficar no celular. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a nossa cabeça, quando a gente está com o pescoço reto, ela pesa aproximadamente 5 quilos, a cabeça. Quanto mais você vai inclinando, mais pesada ela vai ficando. Nossa. Ele tá falando, eu tô fazendo assim, tô esticando. Que agora eu tô preocupado. A gente começa a esticar aqui. Assim, eu tenho vários pacientes, adolescentes, de 15, de 18 anos, com dor nas costas, devido a uma má postura, de ficar muito tempo no celular. Então fica aqui um conselho para os pais, para os professores, que a gente tem que observar a postura dos nossos filhos, dos nossos alunos, não só na sala de aula, mas em casa também, né, no computador, para estudar. Eu tenho filho adolescente em casa, eu pego muito no pé deles. Tá certo. Pode. Eles no pé do senhor, né? Que no início ela estava aqui corrigindo a sua postura. Exatamente. Então, assim, a postura é um hábito que a gente tem que criar, né? Sim. Que a gente tem que desenvolver esse hábito para a gente ter uma postura boa. Certo. E quais são os principais problemas da coluna que você tem notado assim, lá no seu consultório e no ambulatório, onde o senhor está atendendo? A gente tem observado, assim, basicamente 2 tipos de problemas, Lucas. Problemas posturais, então que a gente tem, assim, dores mais agudas, tá? Aquela dor que ela é mais recente, que é uma dor muito intensa em paciente mais jovem, tá? Que é uma dor, ela tem uma característica de ser muito intensa e limitar muito essa pessoa. Então aí você pensa mais nas origens musculares, tá? Uma contratura muscular, um esforço, a pessoa pegou um peso de mau jeito. Essa semana eu estava na academia, uma moça foi pegar um peso lá e ela sentiu uma dor forte na região lombar, uma contratura muscular, um espasmo que a gente chama dessa musculatura. E por outro lado, você tem, com o envelhecimento da população, você tem as doenças degenerativas da coluna, que está aumentando muito porque a população idosa está aumentando. A população idosa ela é mais sedentária, ela tem uma tendência a ser mais obesa, né? E a obesidade é um dos fatores de risco. Ao longo da nossa vida, Lucas, a gente vai perdendo não só osso, a gente vai perdendo massa muscular. É normal, né? Sim, é o envelhecimento. A gente vai perder massa óssea e a gente vai perder muita massa muscular. E isso contribui muito para essas doenças degenerativas que você estava me perguntando. Uma das mais comuns que a gente tem é a hérnia de disco,
que tem muita gente, né, sofrendo com esse problema de hérnia de disco, que é uma coisa assim que tem aumentado muito. E é um a desgaste incidência. natural, né? A hérnia de disco é um problema assim, ela é consequência de um outro problema que é a doença do disco da coluna. Né? A coluna ela tem, entre os ossos, ela tem um disco, é um disco intervertebral que é como se fosse um amortecedor, que é onde tem os movimentos da coluna. E com o envelhecimento do disco ele vai ficando desidratado, ele vai perdendo a água do interior do disco, ele vai ficando seco. E com isso ele vai sofrendo abaulamentos, ele vai estufando. E quando um abaulamento desse vaza para fora, a gente tem a hérnia de disco. Que a gente tem visto em pessoas de 20, de 30 anos. E quais são as principais causas? Excesso de peso? Sedentarismo, genética? falta de atividade física, fatores genéticos, fatores posturais. Né? Então é um somatório de todos esses fatores, né? A hérnia de disco ela limita muito, né? Tem pessoas que param de trabalhar, que ficam afastadas do trabalho porque sofrem muito com isso. O senhor acha que uma educação em saúde, por exemplo, no trabalho, poderia evitar? Para pessoas que pegam peso ou que precisa ficar abaixando o tempo todo? Sim, com certeza. Uma educação, né? Fatores para ergonomia, né? Eu oriento muito meus pacientes que assim, quem trabalha sentado e vai ficar lá 8 horas sentado, ele deve, a cada 1 hora, levantar, mudar de posição, dar uma esticada, mudar a postura. Dá uma volta, né? Dá uma voltinha, depois senta de novo, que seja 5 minutos, sabe? É um mínimo. Hoje os trabalhos já estão recomendando a cada 40 minutos a pessoa tem que levantar e mudar de posição. Sim. Quando eu estagiava no fórum aqui em Alfenas, eles recomendavam a cada 50 minutos, pelo menos 10 minutos em pé, que eu lembro que eles tinham passado pra gente de ergonomia, que era para evitar realmente esses desgastes na coluna mesmo. Inclusive eu tive que fazer pilates uma vez, exatamente por causa disso, né? Porque hoje eu sou advogado, na época eu estagiava e a gente ficava ali, começava a estudava na parte da manhã inteira, então era das 7 a meio-dia sentado, ia pra casa, almoçava correndo, voltava por fora, do meio-dia às 6 sentado também. E aquilo ali foi, como é que eu posso dizer? Foi agravando, foi dando problema na minha coluna. Quando veio eu tava com 22 para 23 anos e a coluna doendo já, não conseguia dormir à noite, perdia sono, perdi qualidade de vida, muita qualidade de vida. E isso só foi mudando com esses hábitos, né? Aí eu voltei para a prática do exercício físico, fiz pilates e tive melhorias na questão da qualidade. Mas eu nunca nem ia imaginar que era o problema meu era ficar sentado. Nunca passou exatamente isso, Lucas. E aí entra aquilo que a gente falou. Entra a questão da ergonomia, entra a questão da nossa genética. Às vezes você tem uma predisposição, alguma coisa já genética para ter o problema. Entra o sedentarismo, as pessoas não têm o hábito de fazer um exercício, né? Então, assim, eu mando todo mundo para academia, eu mando todo mundo fazer caminhada, eu mando todo mundo perder peso, sabe? É lógico que a gente tem, assim, que individualizar o nosso tratamento. Sim, não é igual para todo mundo. Você não vai tratar uma pessoa de 20 e poucos anos igual uma pessoa de 80 anos, né? É diferente. Mas, de uma forma geral, é isso que você falou, a gente recomenda fatores de ergonomia, então uma boa cadeira adequada, uma mesa, um apoio para o pé, um apoio para o braço, um monitor, ele tem que estar numa altura adequada, na altura dos olhos, para a pessoa não ficar com o pescoço, né, forçando o pescoço ali o dia inteiro. Então tem algumas profissões, bancário, por exemplo, quem trabalha em supermercado, advogados, professores que ficam muito sentados, quem trabalha com computador, com informática. Então tem algumas classes que a gente observa que tem maiores problemas, como você falou. Aquelas cadeiras gamers ajudam? Sim. Que elas são bem pensadas, sim, né, elas têm um design, né, todo adaptado para a pessoa ficar ali mais tempo, né? Então ela tem o que a gente chama de encosto lombar, né? Hoje os carros mais modernos, pode observar que eles têm um apoio para a coluna, para evitar dor nas costas. Então sim, esses tipos de cadeira eles foram desenvolvidos exatamente pensando nisso. E você tem notado uma piora assim no público mais jovem em virtude dessa não observação na ergonomia nesse momento de games, por exemplo? Sim. Até te perguntar uma coisa interessante assim.
eu trabalho, advogo também, mas eu mexo muito com a parte do esporte eletrônico. E uma das principais queixas dos atletas era essa questão da ergonomia. Né? O que se pode ser feito para mudar essa dor dos atletas ali dos esportes eletrônicos nessas questões? Isso é interessante. É uma pergunta difícil, porque a primeira coisa que a gente manda é diminuir o tempo. Eu tenho um paciente de 18 anos, que ele fica 12, 14 horas por dia jogando. Então, assim, e muita dor nas costas. A primeira coisa que eu falei com ele, falei, olha, você tem que diminuir esse tempo. Você não vai poder ficar 12, 14 horas todo dia num computador. E aí, é interessante porque a atenção dele tá toda no jogo, né? No game. E ele esquece do resto, da postura dele aqui, do jeito que ele tá sentado, se ele tá torto, se ele tá, né, com a postura boa, porque a atenção dele tá toda ali no que ele tá fazendo. Então, assim, e além disso, Lucas, exercício de alongamento, exercício de fortalecimento. Então, a gente sempre recomenda que essas pessoas façam uma atividade física, um pilates, como você citou. Eu gosto muito do pilates. Tá? Eu acho o pilates muito interessante. É um método que trabalha bem essa parte de alongamento e de postura também. Tá? Mas, assim, academia também é interessante, fortalecimento, musculação. Natação, excelente. De uma forma geral, qualquer esporte está indicado, tá? Desde que a pessoa faça regularmente. A desculpa que eu mais escuto e é a que eu utilizo muitas vezes é que a gente já faz muita coisa. Por exemplo, eu trabalho em farmácia, então eu fico o dia inteiro em pé, andando de um lado pro outro. Tem dia que eu tô tão cansada que eu não quero chegar até a academia. Só que eu sei, eu tenho consciência que é um cansaço diferente. E a dor que você sente no corpo de academia e a dor do dia a dia, ela é diferente. A qualidade do sono quando você vai na academia é diferente, ou qualquer outra atividade física, né? Mas acho que a principal desculpa é que o serviço já é pesado, já trabalho com alguma coisa pesada e que não tem necessidade de fazer exercício físico. E tem, né? Sim, eu ouço isso direto, Cris. Todo dia eu ouço essa desculpa, né? Eu já ando de casa para o trabalho, eu já ando muito no trabalho, eu já fico em pé. Mas isso não é contado como atividade física, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 150 minutos de exercício por semana. Tá? Exercício de moderado a intenso por semana. Verdade. Se você fizer aí 5 dias por semana, dá 30 minutos por dia. Meia hora por dia, pouquíssimo. Então, assim, isso aí já é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E depois da pandemia da Covid-19, né, de 2019 para cá, nos últimos 3 anos, percebeu-se que a população, de um modo geral, diminuiu a ida para a academia, diminuiu a atividade física. Com isso ficou mais sedentário, com isso ganhou peso e com isso as dores pioraram. Sim. Então, te respondendo, é diferente. A gente recomenda, né, um exercício ideal é você trabalhar um exercício aeróbico, então caminhada, a esteira, a bicicleta, natação, corrida, com exercício de força. Então, o ideal, tá, é você somar os dois. Um exercício aeróbico com exercício de fortalecimento. Atualmente eu tô correndo dos dois, mas eu vou voltar. Você tem que correr pros dois, tem que voltar pros dois. E assim, doutor, tem algum uso de algum medicamento que possa, como é que eu posso dizer, causar um desgaste maior na coluna, que você está vendo que tem um uso assim maior, que está causando algum abuso assim ou não? Não, de um modo geral, assim, a gente percebe um aumento, né, da automedicação. As pessoas têm ido à farmácia comprar, principalmente analgésico e anti-inflamatórios, né? Sim. A gente sempre orienta o paciente a fazer uso com orientação médica. Muscular é que nem água. Exatamente. Então, tem muita gente que tem... E uso recorrente. Não vou falar o nome, mas relaxante muscular no carro, na gaveta do armário. Na bolsa de mão. Na bolsa de mão. Então, assim, não é que esse medicamento ele vai causar o problema da coluna. É um alívio, é um sintomático que a gente chama. Mas o ideal é a gente não deixar chegar nessa situação. Tem paciente que quer que eu resolva o problema, quer que eu dou uma injeção e saia dali da farmácia zerado. E eu falo que eu não faço milagre. Né? Não existe milagre, não é uma injeção, não é um remédio. Posso dar o melhor remédio do mundo. Se a pessoa não mudar de hábito, não mudar de atitude, não fizer a parte dela,
a gente não vai ter sucesso. Então eu falo com os pacientes que, olha, é 90%, 99% É teu. é a tua parte, 1% é a minha parte. Se eu fizer 1, mas a pessoa não fizer os 99, a gente não vai sair do lugar, né? A dor crônica aumentou também, né? Sim. Porque a dispensação de medicamentos tarjados, que precisam de retenção de receita, que são um pouco mais fortes, ele aumentou bastante. E é um uso que deveria ser esporádico e, na verdade, ele é praticamente contínuo. Eu não sei se as pessoas de casa entendem esse termo dor crônica, né, que você se referiu. A gente considera uma dor aguda aquela dor que vai que inicia e vai até 3 meses. Então, se o paciente tem menos de 3 meses de dor, ele sofre de dor aguda. Essa dor aguda é mais fácil de tratar. De um modo geral, ela é mais fácil, ela responde melhor ao tratamento. Mas a dor crônica, que é aquela dor que já tem há mais tempo, que já dura mais de 3 meses, às vezes a pessoa precisa de um tratamento, e ali às vezes é um tratamento especializado, né? Você precisa de ortopedista, você precisa de fisioterapeuta, você precisa de neuro, às vezes, você precisa de médico de dor. E esse é um perfil de paciente mais complicado, mais difícil de tratar. E a gente tem observado um aumento grande desses casos de dor crônica. E o uso excessivo desses medicamentos pode gerar outros malefícios, né? Sem dúvida, né? Um deles é a dependência, né? Sim. Tem paciente que tem dependência desses medicamentos, principalmente esses medicamentos mais fortes, né? Os opioides, que a gente chama. Então tem aumentado muito, né? O uso desses medicamentos opioides opioides analgésicos potentes, né? E os pacientes acabam ficando dependentes disso. Isso traz outros tipos de problema, né? E isso desmascara o problema, né? Porque, na verdade, às vezes ele tá com um tipo de problema e aí ele tá mascarando aquilo quando vê... passa um tempo, aquilo que ele poderia ter tratado muito mais cedo, agora se piorou bem, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é você ter um diagnóstico, né? Da causa do problema. Então, eu falo com os pacientes, você tem uma dor, mas o que está causando? Qual que é o motivo dessa dor? Qual que é a causa? Eu não posso tratar uma dor, dar um sintomático, dar um remédio para a dor, mas qual que é o motivo dessa dor? Qual que é a causa? Isso a gente chama de diagnóstico. Então, primeiro, eu preciso ter um diagnóstico dessa dor. É uma dor crônica, mas o que está causando essa dor? É uma hérnia de disco? É uma artrose? É um desvio da coluna? É um outro problema mais sério? Então a gente precisa tratar a causa para depois tratar o sintoma. Certo. E doutor, quando é que a gente sabe que a dor na coluna ela é muscular ou quando ela é um problema da coluna mesmo, um problema ósseo ou de hérnia de disco? Só com um diagnóstico médico? Boa pergunta, Lucas. A maioria é muscular. Então a gente sabe que aí aproximadamente 90% dos casos de dor na coluna é de origem muscular. Principalmente a região da lombar aqui embaixo, né? Sim. Então 90%... Inclusive já tá doendo aqui. 90% todo mundo nessa hora já começa a dar uma ajeitada na postura, né? Todo mundo. Não, mas 90% é muscular. Então é um desequilíbrio, é um espasmo, se dormiu errado, é um torcicolo, é um exemplo muito comum. Se dormiu de mau jeito, um travesseiro errado, um colchão que você não está acostumado, um colchão ruim, você viajou, foi para um outro lugar que o colchão não é aquele colchão que você tem na sua casa, é um colchão diferente, e aí você acorda com dor no outro dia, foi dar uma faxina, no outro dia está doendo. Então isso é típico da dor muscular, e a maioria é muscular. Mas 10% não é muscular, e aí a gente tem que investigar, normalmente com a história, um bom exame físico ali do paciente. O paciente precisa ser examinado, né, por um especialista, e os exames de imagem nos ajudam a decifrar qual que é o problema. Então, muitas vezes, a gente consegue identificar só no exame físico ali, uma boa história, que a gente chama de anamnese, e um exame físico do paciente, a gente consegue detectar a dor, o motivo da dor. Mas, num pequeno caso, a gente precisa lançar mão de exames de imagem para a gente ter. Então, para a gente diagnosticar. Então, tem alguns sinais, Lucas, que eu queria chamar a atenção, que são sinais de alerta. São sinais bandeira vermelha, que a gente chama. São sinais de alerta. Então, corre pro ortopedista. Exatamente. Então, na presença de algum desses sinais, bandeira vermelha, sinal de alerta, ou do inglês red flag, tá? No livro está lá o red flag, são sinais de alerta que a gente tem que prestar atenção, tem que avaliar. Um deles é a dor crônica. Então, a dor muscular, ela melhora, é autolimitada. O paciente fica de repouso ali, toma um analgésico, um anti-inflamatório, um relaxante, e ele melhora. Tem que melhorar.
Se essa dor começa a ficar crônica, é um sinal de alerta para a gente. Uhum. A gente tem que investigar o motivo. Tá? Emagrecimento acentuado. Então, a pessoa que tem dor e está emagrecendo. Tá? Uma das causas é tumores. Então, hoje, com o envelhecimento da população, tem aumentado os tumores ósseos. As metástases, por exemplo, de tumor de mama, as metástases de tumor de próstata que acometem os ossos. E um dos lugares no osso mais comum é a coluna. Nossa, eu não sabia disso. Não, nunca imaginou, nunca passou na minha cabeça metástase metástase nova óssea. de 40 e poucos anos que me procurou com uma dor nas costas, tá? Uma dor forte, né? E ela estava com um tumor na mama. E o diagnóstico dela, a principal queixa dela não foi a mama, foi dor nas costas. E eu fui investigar e ela estava com a metástase na coluna de um tumor na mama. Então, outro fator, além do emagrecimento que eu citei, é dor noturna. A pessoa que tem dor à noite, especialmente quando essa dor acorda a pessoa durante a noite, é um sinal importante para a gente, tá? Irradiação dessa dor para os braços ou para as pernas, dormência, perda de força, perda de controle de esfíncter, a pessoa não consegue segurar ali a urina, ela começa a perder, não tem controle da urina. Então são sinais de alerta para a gente, são sinais que tem alguma coisa errada ali que a gente precisa investigar. Normalmente os exames de imagem identificam isso para a gente. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, sinais de alerta são importantes. Tá? Procurar um médico, marcar uma consulta para fazer um check-up. Exatamente, procurar um especialista, né, no assunto, um ortopedista, um neuro, para poder identificar a causa, o que está acontecendo e o motivo dessa dor. Entendi. E doutor, você falou da questão óssea, a osteoporose também ataca a coluna ali, e como é que ela ataca? Quais são os malefícios que ela pode trazer? Lucas, boa pergunta de novo. A osteoporose é o enfraquecimento do esqueleto, dos nossos ossos, né? É uma doença do envelhecimento. A gente vai ficar velho. Eu falo isso com os pacientes. A gente vai ficar velho. Não tem jeito. Como é que nós vamos estar nos próximos 10, 20, 30 anos? Nós vamos estar com 10 anos a mais. 20, 30 anos a mais. Então a gente tem que se preparar para isso. Concordo? A osteoporose é a diminuição da densidade mineral. Então, nosso pico de massa óssea é ao redor dos 30 anos, dos 30 aos 35 é o pico. É a idade que a gente tem mais massa óssea. Depois disso a gente só perde. Como diz o ditado, daqui para frente só para trás. Só anda para trás. Não é mesmo? E a gente vai perdendo massa óssea durante a nossa vida. Então, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nos nossos 80, 90, 100 anos, mas com o esqueleto bem fraquinho. Então isso é osteoporose, especialmente as mulheres. Por quê? Por causa da menopausa ali, quando ela entra na menopausa, ela tem uma queda muito abrupta, muito acentuada dos hormônios femininos, tá? Principalmente o estrogênio. Ela perde o hormônio, que o hormônio estrogênio é uma proteção. E com isso ela perde massa óssea. Ela vai perdendo e ela vai desenvolvendo osteoporose. Eu tenho paciente de 45, 50 anos que tem bastante já osteoporose. Tá? Os homens também vão ter, só que mais para frente e com menos intensidade do que as mulheres. Então, especialmente as mulheres precisam se preocupar com isso. E a osteoporose, além dela, fica todo mundo com medo de uma fratura, de ter uma queda, né? Ela comete muito a coluna e o fêmur proximal, que é o quadril. Então, o paciente tem uma queda simples, uma queda em casa, no banheiro, que a gente chama de queda da própria altura, ela pode ter uma fratura no fêmur, no quadril, na coluna. E toinha. Qualquer queda. Eu tenho paciente que tem fratura andando de ônibus, passa no quebra-mola ou no buraco, ela fraturou e começa a doer, você vai lá, faz um raio-x e a coluna tem uma fratura. E as pessoas acham que não, mas a própria osteoporose pode causar dor. Em fases avançadas, o paciente que tem osteoporose intensa, ele tem dor por causa da osteoporose. E aí você trata a osteoporose, o paciente melhora a dor. Isso é bastante comum. Qual que é o principal tratamento para osteoporose, assim? Então, existe um tratamento não medicamentoso que envolve a dieta, né, rica em cálcio, leite, derivados do leite, verduras, né, atividade física. Então, Lucas, outra coisa importante aqui,
eu vou fazer propaganda da musculação, que os músculos estão presos nos ossos. Então hoje tem vários trabalhos falando isso. Se o músculo está preso no osso, se você tem um músculo fraco, o osso vai ser fraco. Então você tem que trabalhar, fortalecer o músculo para o seu osso também fortalecer. Então tem a osteoporose e um termo que pouca gente conhece é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que acontece bastante no idoso. E causa um fator de prejudicação, igual o senhor mesmo falou. Se o músculo está grudado no osso, se o músculo está fraco, o osso vai consequentemente vai estar mais fraco. Exatamente. E aí é uma coisa muito interessante que aí você gera, uma das coisas que fez eu também diminuir minha dor na coluna, foi voltar para academia, começar a treinar e fortalecer principalmente o músculo do abdômen. Porque aí eu estava sobrecarregando a lombar por falta do abdômen fraco. Tem essa ligação mesmo, doutor? Sim. A gente tem um eixo, né? Um centro aqui dessa musculatura aqui, é uma musculatura profunda, que a gente chama de core, que é o centro, tá? Que envolve essa musculatura abdominal que você falou, né? A musculatura do abdômen, a musculatura lombar, tá? Glúteo, tá? Até o diafragma, que é o músculo da respiração. Então, todos esses conjuntos de músculos a gente chama de core. E esse core é o nosso eixo, é ele que tem que ser trabalhado para fortalecer a coluna. Então, assim, é difícil você trabalhar isso sozinho na academia. Você faz o bíceps, você faz o tríceps, você faz o glúteo, você faz o quadríceps lá, mas é difícil você trabalhar porque é uma musculatura profunda. E quando você consegue melhorar, fortalecer esse core, você consegue um resultado, uma melhora da dor lombar. Então é importante falar isso. Por isso que é recomendado que a pessoa procure lá um profissional, um personal, né, um educador físico, um fisioterapeuta para orientar. Então, os exercícios, especialmente quem já tem uma hérnia de disco, quem já tem uma artrose, quem já tem uma osteoporose. Hoje mesmo eu falei isso. Falei, me perguntaram, posso fazer academia? Falei, pode. Pode não, deve fazer. Ontem, Fabrício, você precisa começar ontem. Deve, mas com uma boa orientação. Sim. Sem exageros, então vamos começar devagar. Cada um, seu ritmo é diferente do dela, é diferente do meu. Cada um tem o seu ritmo, né? Então, mas não só pode, como deve fazer, mas com uma orientação do profissional, né? E, doutor, deixa eu te perguntar. A gente está vendo um aumento na busca, né? Principalmente uma questão mais estética, na busca da saúde. Da academia, assim, essas questões de malhar para ter o corpo melhor e tal. E ao mesmo tempo o senhor falou que está tendo um aumento nos problemas de coluna, assim, né? Tá tendo ainda esse sedentarismo aguçado ainda, bem grande, ou você está vendo uma diminuição do sedentarismo no decorrer dos anos? A gente vê dois públicos. A gente vê um público que quer fazer muito exercício, né? Esse aí você tem que segurar um pouquinho, porque eu tenho pacientes que lesaram fazendo exagero. Então até o exercício físico, que é uma coisa boa, benéfica, não pode ter exagero, né? Tem que dosar, precisa ter descanso, precisa ser bem feito, repousar, não é de qualquer jeito. Então repouso é um dos pilares lá, né? Da musculação. Um repouso, alimentação e o treino. Então os 3 pilares ali. Então não adianta você ter uma boa alimentação, um bom treino, se você não tem um bom repouso, você vai ter uma lesão, né? E tem os sedentários, aqueles que acham melhor ficar no sofá, que quer comer o que ele quiser, que quer comer o que ele gosta, mas que lá na frente ele vai pagar um preço caro por isso, né? Aumentou muito a população de sedentários e, como eu já disse que a população está envelhecendo, a gente vai ter muita doença crônica, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, né? E com isso a gente vai ter mais problema de coluna, né? Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 brasileiros que têm hipertensão ou diabetes, apenas 8 conseguem um bom controle dessas doenças. Então, assim, isso vai sobrecarregar muito o nosso sistema público. Tanto o sistema público quanto o sistema privado também, quem tem plano de saúde, os planos também já estão preocupados com isso, né? Então tem grupos de controle de pacientes que são hipertensos, que são diabéticos, que são obesos, que são sedentários, porque esse paciente ele vai ter uma chance maior de ter complicações, AVC, infarto,
osteoporose, fratura, etc. Né? Então, até a medicina privada, os planos de saúde estão se preocupando com isso também. Sim, o exercício físico é um ponto importantíssimo para todos esses fatores, tanto para o diabético, hipertenso e até mesmo para ansiedade e depressão, né? Que são, acho que, as doenças do século e ajuda muito, porque tanto na produção de hormônios e o bem-estar que você tem após o exercício físico, mas um exercício físico bem feito, por isso o acompanhamento do personal. Do personal. Porque um exercício mal feito, acho que pode trazer mais malefício do que benefício, né? Eu acho que o importante é fazer. Né, fazer uma caminhada. Uma caminhada é uma coisa básica, né? Só pôr um tênis e sair andando. Tem uma pista de caminhada boa aqui. Né? Então, é um exercício democrático. Não tem grandes investimentos. Né? Só botar um tênis e sair fazendo a caminhada. Agora, por exemplo, uma academia, ela tem que ter maiores cuidados. Mesmo quem não tem nenhuma lesão, não tem nenhum problema, ela tem que tomar cuidado porque acidentes acontecem, ela não deve exagerar no peso, ela deve ter uma postura adequada para fazer, mas especialmente quem tem esses problemas, aí sim eu não recomendo que faça um exercício sem a orientação do profissional. Sempre bom ter a orientação do profissional. E aí o senhor chegou a tocar também na questão da redução dos hormônios ali, né, que vai acontecendo com o tempo, que pode ser um dos problemas da questão da coluna, né, de problemas de coluna. A gente está vendo hoje um uso acentuado de testosterona, da famigerada bomba. Isso também tem algum impacto na saúde da coluna? Tem, né, hoje tá na moda, né, tomar suplementos, tomar hormônios, testosterona é um hormônio natural do homem, né, a mulher também produz um pouco de testosterona e a gente vai perdendo testosterona também ao longo da nossa vida, né? Então a testosterona é que te dá força, que te dá disposição, vigor para você levantar de manhã e enfrentar o seu dia, sua vida ali. Então você vai diminuindo essa testosterona, vai diminuindo o seu ânimo, a sua libido, você vai perdendo massa muscular, você vai ficando desanimado. Por isso que, inclusive, que muitas mulheres estão tomando testosterona para aumentar a massa muscular, para ficar mais animada. Só que isso, sim, isso traz problemas, né? Então, isso recomendado é ter uma orientação médica, é dosar. Então, eu recomendo, assim, o uso terapêutico. Tem pacientes que têm baixa testosterona e esses pacientes eles têm indicação de repor o hormônio. Agora, para fins estéticos, o cara que tem um nível normal, que ele quer tomar testosterona, por isso que inclusive o Conselho Federal de Medicina suspendeu, recentemente baixou uma regulamentação suspendendo o uso para fins estéticos, né, de testosterona. É perigoso. Né? Não deve o cara sair tomando testosterona. Tem gente que toma todo mês, vai lá e toma uma injeção de testosterona para ficar forte. Então, assim, ele vai ter problemas com isso. Né? O fígado é o principal órgão ali que vai achar ruim. Então, assim, procure um profissional, procure um médico, dosa. Se tiver baixo, repõe. Então, a gente tem hormônio para repor. Agora, para fins estéticos, né, o Conselho Federal ele já regulamentou proibindo isso. Esse uso em excesso vai trazer malefício até quando ele parar, se ele parar de uma vez, né? Porque o corpo não está esperando ficar sem essa reposição. Então, tem que realmente ter um acompanhamento médico. E para a mulher, qual que é o problema do uso desse hormônio, assim, mas principalmente na questão da coluna? A mulher, ela vai virilizar, né? Ela vai ficar muito masculinizada, ela vai ficar muito forte, a voz dela vai mudar, pelos, né? Acne, né? O fígado também é um órgão que vai sofrer com isso, mas assim, especificamente para a coluna, não chega a gerar nenhum problema, né? Não. Entendido. Caramba, me fugiu a pergunta do doutor. Nossa, lembrei. A questão da pessoa corcunda. É um fator genético? É um fator de postura? Tem os dois fatores? E como é que a gente pode fazer para prevenir ou alterar essa questão? A corcunda é o que a gente chama de hipercifose. Isso, né? Então a gente tem a coluna, a gente olhando de frente, ela tem que ser reta, ela não tem curva de frente. Mas quando eu te olho de perfil, a gente tem algumas curvaturas fisiológicas na coluna, cifose nas costas, dorsal, e a lordose lombar. É então, tipo um S assim, né? Exatamente, perfil. Então, tem adolescentes, tem pessoas que têm uma cifose aumentada, uma corcunda. Essa cifose ela pode ser um problema postural,
tá? E aí assim, ela pode ser corrigida com exercício, com reeducação postural, com fisioterapia, mas pode ser um problema, um desvio na coluna, uma doença que causa esse corcunda, uma cifose mais rígida, mais grave, que às vezes tem casos que tem que usar colete para corrigir, e tem casos mais graves que tem inclusive fazer cirurgia para corrigir essa cifose. E a escoliose? Escoliose é um desvio lateral da coluna, então ele é sempre patológico, tá? Se eu te olhar de frente, sua coluna tem que ser reta. Se ela tiver um desvio para lateral, a gente chama esse desvio de escoliose, tá? A escoliose, ela geralmente acomete as meninas ali, adolescentes, na menarca, 12, 13 anos, tá? Coincide com a primeira menstruação. É um problema de saúde pública porque muitas vezes não é observado lá no início. E a menina vai crescendo, essa escoliose vai progredindo, vai aumentando. E quando vê, já está lá uma curva muito acentuada e a menina já parou de crescer. E aí fica mais complicado esse tratamento, porque enquanto está crescendo, você consegue tratar, você consegue pôr um colete, você consegue muitas vezes corrigir essa escoliose, mas com o final do crescimento, dependendo dessa curva, aí só com a cirurgia que você vai corrigir. E uma cirurgia de alto risco, É né? uma cirurgia bem complicada, uma cirurgia grande, é uma cirurgia que envolve bastante risco. Então, pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos eles já fizeram um programa de triagem das meninas lá na escola. Então, o professor de educação física que vai olhar, avaliar essas meninas todo ano, no início do ano, para ver se tem algum desvio na coluna. Então, essa triagem é feita pelo professor de educação física, porque se ele detecta alguma coisa, ele já encaminha para o ortopedista para avaliar. E aí você consegue pegar essa escoliose no começo. E aí fica mais fácil para tratar. Entendi. E assim, quando é que a gente tem que começar a ficar preocupado com a pessoa corcunda? Tipo assim, igual você falou que tem essa... Como é que é mesmo o termo? Cifose. Essa cifose. Quando é que a gente tem que começar a ficar preocupado com essa cifose? Basicamente, quando ela começa a causar dor. Tá? Quando você vê que a postura está ruim e essa pessoa começa a apresentar dor. Está na hora de olhar. Então, a dor é um sinal de alerta para a gente. Então... você está vendo ali a postura está ruim, vai fazer exercício. Se não tem dor, é uma questão de postura. Tem que corrigir a postura, tem que melhorar. De novo o exemplo dos adolescentes. 15 anos, está lá com a postura ruim, mas não tem dor. Vai fazer exercício, vai fazer correção da postura. Beleza. Aí se começa a apresentar dor, aí é um sinal de alerta, a gente tem que investigar. Entendi. E assim, antigamente tinha um mito, né? Acho que era um mito, que falava que ela acometia mais as pessoas maiores. Isso é totalmente mito, né? Esse é uma cultura popular, né, vamos dizer. Eles falavam que a pessoa que era muito grande era tão grande que ela tem uma tendência que quando as pessoas elas são mais altas, elas têm uma tendência a ser mais corcunda mesmo, apresentar uma cifose maior. Mas eu achei que era totalmente mito. Não, tem uma tendência mesmo, existe isso sim. Acabou que é tão alto para conversar com você. É a questão da postura, né? Eu fico com a postura ruim ali. Tem um pouco de fator genético? Tem também. Sempre tem. Então, assim, a gente observa algumas famílias que têm esses problemas, esses desvios na família inteira. Você pega uma irmã, outra irmã, uma tia, tem um fator genético ali também. Entendi. E, doutor, tem alguma influência assim, da coluna na questão, tipo, por exemplo, eu tô com uma dor assim, uma dificuldade para respirar, alguma questão assim, pode ter um fator na coluna ali que possa estar atrapalhando? Sim. A coluna vertebral, ela protege a medula. A medula é sistema nervoso, está dentro da coluna. Então, o sistema nervoso central é o cérebro e a medula. O cérebro é protegido pelo crânio e a medula é protegida pela coluna. Então, você tem uma parte óssea em volta e dentro o sistema nervoso. Qualquer coisa que vai ali comprimir essa medula. Por exemplo, eu tive uma paciente que sofreu um acidente, capotou uma caminhonete, e chegou com uma fratura com o osso comprimindo a medula. Ela estava com a perna fraca. Tá? Então tivemos que operá-la correndo para tirar esse fragmento ósseo que estava ali comprimindo. E a medula é muito sensível. Qualquer coisa ali, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, qualquer coisa, um tumor que vai comprimir a medula, você pode comprimir nervo, você pode comprimir o centro da respiração, você pode comprimir nervo que vai para a cabeça, você pode comprimir uma artéria causando problemas de circulação na cabeça. Né? Então,
A coluna, como ela é o eixo, ela pode causar vários outros problemas que não está ali, a pessoa não está sentindo na coluna. Pode manifestar isso à distância. Acho que é isso. Entendi. E acho que pode ter o contrário também, né? Porque a parte pulmonar, às vezes, aparenta ser uma dor nas costas e, na verdade, é um problema pulmonar. As dores nas costas, Cris, boa pergunta essa. Não quer dizer que é sempre problema de coluna. Uhum. Então, assim, existem outros motivos, outros fatores que não são da coluna. Por exemplo, uma cólica de rim. Você tem uma Também. pedra no rim e vai no ortopedista achando que é um problema de coluna. Problema ginecológico. Recente, uma paciente com um cisto de ovário, estava com uma dor nas costas, não tinha nada na coluna. Ela estava achando que era coluna. Uhum. Pneumonia. Como você falou, um problema de pulmão. Pneumonia. A pessoa está com uma dor nas costas, não tem nada na coluna. É uma pneumonia. Então, nem sempre os problemas, as dores nas costas são causadas pela coluna. A gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que é importante sempre ter esse diagnóstico em mãos, pra gente poder saber o que vai salvar, né, das costas da pessoa, né? Mas é interessante a gente ver isso porque eu vejo que é pouco falada a questão da saúde da coluna, né? A gente não tem esse tratamento médico igual a gente tem em outras áreas da medicina. O senhor tem visto isso mudado? Uma procura maior de ortopedista por parte das pessoas? Até mesmo por uma questão preventiva, ao invés de só uma questão combativa ali do problema? Sim, tenho observado isso, Lucas. As pessoas têm se preocupado mais com isso, né, com essa questão da ergonomia, de evitar o problema. Tenho escutado isso com bastante frequência, né? As pessoas, eu tô ficando velho, minha idade está chegando, eu não quero chegar lá na frente morrendo de dor. Então as pessoas têm se preocupado com isso, têm se preocupado em melhorar. Não vejo que é uma questão estética, não. Uhum. Eu vejo que é uma questão de prevenção mesmo. Saúde mesmo. Saúde. Eu quero ficar velho, mas saudável. Quero ficar velho, quero ter neto, mas conseguir correr atrás do meu neto, brincar com o meu neto, ter uma autonomia, ter uma boa qualidade de vida. Então as pessoas têm se preocupado com isso. De um modo geral, a gente tem percebido sim uma maior preocupação. Eu acho que até a legislação mudou um pouco com relação a isso, né? De você ter a ergonomia, a forma do seu funcionário sentar, o que você falou, do estagiário ter que levar, não só o estagiário, né? Mas do funcionário que fica muito tempo sentado. Então tá tendo uma preocupação maior e quando você cobra do supervisor, querendo ou não, ele tem que cobrar do... Sim, até porque é uma questão trabalhista, se Sim. der um problema na coluna do funcionário, você perde o funcionário e ainda tem que pagar a indenização. Hoje a principal causa de afastamento do trabalho é dor nas costas. Assim, todo dia praticamente a gente atende uma pessoa pedindo um relatório para ir para o INSS que ela não consegue trabalhar. Não é que ela não quer, ela não consegue, ela tem tanta dor que ela não consegue trabalhar. E o que seria o travar a coluna? Travar é um termo leigo, né? Sim. Não é um termo médico. Tem muita gente que chega travada, entre aspas, né? Eu uso esse termo entre aspas. Quando trava, eu entendo que é uma dor tão forte, mas tão forte que a pessoa não consegue se mexer. Ela está, entre aspas, travada. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser muscular, pode ser um estiramento, pode ser uma coisa simples, um mau jeito, entre aspas. Um estiramento, você fez um movimento, foi abaixar para amarrar o sapato, foi abaixar para calçar a sandália e deu um estiramento ali e travou. Dói muito. As dores musculares podem ser muito fortes. Tá? Então não quer dizer que travou que é uma coisa grave. Nem sempre. Tá? Isso é importante também se perguntar, tocar nesse assunto, porque, igual eu te falei, a dor aguda, que é aquela muito intensa, geralmente ela dá uma limitação maior. A pessoa fica mais incomodada, mais travada, mas ela melhora mais rápido também. Então travar é a pessoa não conseguir se mexer, fazer movimento nenhum, ela está travada. Qual que é a recomendação? Nesse momento, ficar quieta, não fazer esforço, não pegar peso, ficar de repouso, tá? Na hora que está travado, eu recomendo ficar deitar de lado, um decúbito lateral, arrumar uma posição mais confortável, né? Geralmente com as pernas semifletidas, um travesseiro no meio da perna, né? Tomar ali um analgésico que ela tem mais fácil ali, né? Um analgésico, e procurar um atendimento para fazer uma boa avaliação, para ver o que está acontecendo, qual que é o motivo, se é muscular, se for um estiramento, né?
E o famoso popular dor no ciático? É a compressão do nervo? A dor ciática famosa, né? Dor no nervo ciático é aquela dor que começa aqui embaixo, na região lombar, e ela irradia ao longo da perna, ela passa na região glútea, posterior da coxa, vai até no pé, até lá no calcanhar, que é o trajeto do nervo ciático. O nervo sai da coluna e ele desce até no nosso pé. Aí nós chamamos essa dor de dor ciática, ou ciatalgia, que é a dor no nervo ciático, né? O mais comum é a hérnia de disco, é uma compressão da raiz do nervo que está saindo ali da coluna, encosta, comprime o nervo, aí o nervo acha ruim e começa a doer. Então, o mais comum é a hérnia de disco mesmo. Mas você pode ter, por exemplo, uma contratura muscular de um músculo aqui da região glútea que chama piriforme, que dá uma dor na região glútea, que pode dar uma dor ciática, porque o nervo passa ali embaixo do músculo. Por isso que é importante avaliar o paciente, saber o que está acontecendo. O meu é a angulação do quadril. Da pelve, né? Inclinação pélvica. Isso é um outro fator também. Falta de exercício físico. Quando ele começa a doer, eu falo... Inclinação pélvica, né? Então, sim, isso tem que ser corrigido também, porque isso, ao longo do tempo isso vai causar dor. E essa dor cada vez mais forte. Sim. A coluna da gente, ela tem uma lordose, né? Que é aquela voltinha do final ali assim. Isso. Tem algum problema gerado naquela lordose ali que pode causar alguma dor nas costas ali? Por exemplo, não sei, uma hiperlordose, alguma coisa nesse sentido? Sim. Geralmente as mulheres têm uma lordose maior do que os homens. Isso é uma questão de quadril, né? É questão de anatomia. Então, assim, é fisiológico que as mulheres elas têm uma lordose um pouco maior. Isso por si só já é um fator para causar dor. Quanto maior a lordose, maior a tendência de doer a lombar. Tudo isso com a questão do encaixe do quadril ali. Exatamente. Então é um desequilíbrio muscular. Quanto mais inclinado, mais vai forçar, mais vai exigir essa musculatura, mais a tendência a doer. E a questão do ombro mais alto que o outro, assim, também tem relação com a coluna? Também tem. Geralmente a escoliose, que é um desvio lateral, causa um desvio no ombro, né? Um ombro mais alto que o outro. A escápula, que é esse osso que está atrás das costas, também você vê uma assimetria, né? Um desequilíbrio da escápula, uma escápula fica mais alta que a outra. A própria bacia, uma inclinação da bacia, né? Um quadril mais alto do que o outro. Então, isso são sintomas que a gente olha, assim, são sinais que a gente olha, são indícios que a pessoa pode ter uma escoliose, um desvio na coluna. E doutor, o senhor falou que assim, a ortopedia se desenvolveu, né, se evoluiu para várias questões. Tem alguns outros problemas que podem desencadear dentro da ortopedia, assim, por exemplo, do joelho, que pode desencadear um problema na coluna, no pé, ou alguma outra parte do corpo que pode desencadear esse problema na coluna? Pode sim. Quem tem, por exemplo, uma diferença de tamanho das pernas, uma perna um pouco maior do que a outra, alguns milímetros, 0,2, 0,3 é bastante comum, viu? É raro você ver uma pessoa que tenha os dois do mesmo tamanho, tá? Então, assim, 0,2, 0,3, quando é um pouco maior, já começa a ter uma sobrecarga de quadril e especialmente de coluna lombar. Pacientes que têm artrose do quadril e de joelho, que tem desgaste ali, artrose no quadril, no joelho, pode causar dor lombar também. Então, esses dias eu conversei com um rapaz que ele estava com uma artrose no quadril, com uma perna mais curta do que a outra, e ele já estava começando a sentir dor na coluna por causa da artrose do quadril. O problema dele é do quadril. Mas desencadeou e começou a ter dor nas costas também. Então, quem tem essa diferença, o ideal é utilizar a palmilha para que não force a coluna, no caso. O ideal é fazer uma avaliação e equilibrar. Você tirar essa diferença, porque ao longo da sua vida, isso vai causar problema na sua coluna. O meu irmão fraturou a perna, acho que 2 vezes, logo na fase de desenvolvimento, não lembro quantos anos agora. E aí ele teve essa diferença, ele teve que utilizar por muito tempo. Não sei se utilizou, mas tinha que utilizar. O certo é a gente corrigir, né? Equilibrar isso aí, para que não cause nenhum problema, especialmente na coluna, porque a coluna, isso pode acontecer. E doutor, quando é que é recomendado cirurgia na coluna, endoscopia, por exemplo? Pra gente poder tratar algum problema lá. A cirurgia, normalmente, é uma exceção. A última ratio mesmo. É uma exceção, tá? Então, as pessoas têm muito medo
né, de cirurgia da coluna, eu ouço muito isso, mas eu vou operar a coluna. Então, as pessoas, existe um medo popular, né? Eu acho que até com razão, tá? Não acho que seja errado, porque geralmente são cirurgias bastante sensíveis, delicadas, né? Então, assim, a cirurgia é uma exceção, Lucas. Você vai pensar numa cirurgia quando o paciente ele tratou e não melhorou. Então, assim, esse paciente teve um tratamento adequado, tá? Um tratamento bem feito, aquilo que a gente estava falando. Mudou a pessoa os fez a hábitos. parte dela, fez os 99% dela lá e não melhorou, ou seja, ela fez um tratamento e não melhorou e continua com dor, dependendo da situação, tem indicação de cirurgia, tá? Ou quando esse paciente, ele está começando a desenvolver sintomas neurológicos, que a gente chama, com perda de força, perda de sensibilidade, está com a perna dormente, está com a perna fraca. Nesses casos, aí a gente já pensa no tratamento cirúrgico, tá? A cirurgia até 5, 6 anos atrás era aquela cirurgia convencional, aberta, tá? Tradicional, que você abre a coluna e vai lá e abre o osso e afasta o nervo para você tirar a hérnia, para você corrigir, né, o problema. Mais recentemente, 5 anos para cá, está sendo desenvolvida uma técnica que a gente chama de endoscopia de coluna. O que é isso? É uma cirurgia minimamente invasiva, onde você vai... Não quer dizer que a cirurgia é mínima, não. A cirurgia, você vai fazer a mesma coisa que você faria numa cirurgia convencional, tradicional. Só que lesando o mínimo. Certo? Então, como você tem uma mínima lesão, o tempo de recuperação desse paciente é menor, é mais rápido. Esse paciente recupera mais rápido. Tá? Esse paciente vai ficar menos tempo internado. Então, para o sistema de saúde, vale a pena, porque operar um paciente deu alta no mesmo dia. Operou a hérnia de disco de manhã e à tarde ele foi embora para casa andando, sem dor. Teve alta no mesmo dia. Tá? Sangra menos, você vai utilizar menos medicamentos, menos antibiótico, analgésico. Reduz o corpo médico. Sim, você evita, às vezes que o paciente vai para o CTI, ele vai ficar menos tempo internado, vai gastar menos e vai recuperar mais rápido. Tá? Então, uma cirurgia minimamente invasiva que a gente vai com endoscópio, que é uma câmera, um aparelho com uma câmera, e você vai, através desse endoscópio, você vai lá dentro da coluna do paciente e você vai corrigir o problema. Se for uma hérnia de disco, você vai conseguir tirar com uma incisão de 2 centímetros. É uma cirurgia que agride menos musculatura, que tem menos sangramento, então que o paciente ele vai se recuperar, ele vai voltar a trabalhar mais rápido, ele vai voltar para a academia mais rápido. Tá? Então ela tem uma série de benefícios. É lógico que isso não serve para todo mundo. Você não vai operar todo mundo por endoscopia, qualquer problema por endoscopia. Então ela tem também as suas indicações. Quando bem indicado, tem um resultado muito bom. O pós-operatório fica bem mais simples, né? Bem mais rápido. Igual eu falei, o paciente ele recupera mais rápido. Tem alta no mesmo dia. Tem alta no mesmo dia. É uma técnica que é nova e que está tendo muito bom resultado. E que está chegando, está virando uma realidade para a gente. A gente já está começando a fazer isso aqui já. Doutor, e aqui em Alfenas você atua na Unifal também, né? Você faz parte do corpo docente de lá. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, né? Da Unifal. Eu atendo um ambulatório lá com os alunos na Unifal. E eu dou aula na graduação, por 4º, 5º e 6º ano da Faculdade de Medicina também. E como é isso para você? Tipo, essa troca com os alunos no dia a dia, e como isso funciona para você? Eu gosto, né? Dar aula, ser professor é uma coisa que está no sangue. Minha mãe é professora, né? É uma professora aposentada, então eu sempre vi minha mãe dando aula, sempre gostei. E esse contato com os alunos é muito bom, né? Os alunos estão sempre ali perguntando, questionando, querendo saber. Então a gente tem que se manter atualizado. Porque eles, né? O tempo todo, eles estão perguntando. Hoje a informação, né, ela está aqui na palma da mão. Então o cara consegue olhar aqui e já te perguntar. Então você não tem jeito, né? Você tem que estar atualizado. Tem que estar preparado. E é uma coisa que me satisfaz muito, me dá um prazer pessoal muito grande de ver um aluno e ele amanhã se formar, ele virar um médico, ele
vai para uma outra cidade, vai para uma outra escola, ele faz uma pós-graduação. Então isso traz uma satisfação pessoal também muito grande. Uhum. E como é que o senhor chegou na medicina, doutor? Qual que foi a trajetória do senhor ali, para o senhor poder chegar ali na medicina e depois na ortopedia? Eu sofri uma influência dos meus tios, né? Eu tenho 2 tios médicos, irmãos da minha mãe. Então, desde pequeno, eu fui influenciado. Sempre gostei dessa parte de medicina, de cuidar, de estudar, né? O médico está sempre estudando, né? A gente está sempre lendo, sempre se atualizando. Eu gosto muito de estudar. Então, eu fui influenciado por esses 2 tios, mas assim, é meu. Eu gosto muito da medicina. Então eu brinco que mesmo se eu ganhar na Mega Sena, eu vou continuar trabalhando, operando, fazendo minhas cirurgias, atendendo os outros, porque eu gosto, eu não consigo parar de fazer isso. O senhor não trabalha, o senhor diverte. Então, assim, é uma satisfação. Aí, assim, depois da faculdade, a gente vai para a residência. Então, assim, a gente não consegue mais parar. A gente continua o resto da vida. Eu não consigo parar de fazer isso. E a ortopedia, como é que chegou lá? A ortopedia porque eu sempre via muita gente, um desses meus tios é ortopedista, então eu sempre via assim, muita gente sofrendo com dor, a coluna, você vê assim, mas por que coluna? Porque assim, eu vi ali que aquilo ali era um negócio que desculpa, estou solucionando aqui. Eu via que aquilo ali limitava muitas pessoas, que tinha muita gente com problema de coluna e desde novo, eu tenho problema de coluna, eu sofro da coluna e não tem jeito, e não tem o que fazer, e vai ficar com dor na coluna, né? A gente ouve isso, né? Tem problema de coluna, não tem o que fazer. Então, assim, isso foi me despertando ali e quando eu estava na residência de ortopedia, eu já tinha decidido que eu ia... apaixonado. Foi amor à primeira vez. cirurgia é uma cirurgia que... A técnica ali, a hora da cirurgia, tem muita concentração, tem muita técnica. Então é um negócio que me fascinou aquilo ali, aquela cirurgia, se estudar, aí se mexe em nervo também, se abre a coluna. Então é um negócio que assim, é bem restrito, técnico, né? Muito técnico, que envolve muito treinamento, muita capacidade de concentração, muito equilíbrio. Você tem que ser muito equilibrado ali para tudo dar certo. E você teve alguma mudança de hábito depois que você começou a estudar ortopedia, assim? Que mudou seus hábitos ali? Você já começou a ficar enjoado com você mesmo? Tipo assim, não, agora eu tenho que sentar assim, peraí. Porque na hora que ele chegou aqui, eu já falei assim, não, deixa eu sentar aqui direitinho na cadeira. Deixa eu arrumar. Não, porque nós tá conversando com o ortopedista, se ele começar a me puxar a orelha no meio da conversa, vai ficar ruim, né? Teve alguma mudança de hábito ali assim? Teve. Eu era uma pessoa sedentária, até virar professor. E quando eu entrei lá no concurso da universidade, né, um concurso público, e eu tive que fazer vários exames ali para tomar posse. E quando eu fui pegar o resultado do exame, estava bastante alterado meus exames de sangue. E eu tomei um susto naquele momento ali e falei, opa, vou ter que me cuidar, né? E a partir daquele momento, eu não parei mais. Eu comecei a me cuidar, não só da parte física, de fazer exercício, mas também da parte nutricional, da alimentação, que eu alimentava muito errado. E aí, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? A saúde mental, como você falou, tem muita gente hoje sofrendo depressão, de ansiedade, depressão. Então, eu acho que isso tudo tá junto, Cris. Eu acho que a gente vai se cuidando da parte física. E aí você, poxa, eu vou na academia todo dia, mas eu vou tomar um refrigerante, eu vou comer um fast food, eu vou comer um lanche, vou comer né? Então, assim, uma batata frita. Então, a gente começa a se cuidar melhor da parte nutricional, da alimentação. E isso tudo, uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, então, interligado. O corpo é muito fluido, né? Não tem como uma coisa não influenciar na outra. E aí o sono melhora, o seu humor melhora, você fica mais bem-humorado. Então, tudo flui melhor, né? O senhor atua na docência, na clínica e na cirurgia. Dessas 3, o que você gosta mais, você gosta igual de tudo? Olha, eu gosto muito da docência e gosto muito da cirurgia. Então, se fosse assim, para eu escolheria os 2. Eu teria cirurgia como esposa e a docência como amante. Uma ou tanto faz. Eu gosto dos 2. Então, assim, ser professor, estar com os alunos é uma coisa pessoal que eu gosto muito. E a parte de cirurgia, de operar,
é uma coisa assim profissional. Sim. Eu não consigo ficar sem. Apaixonado. Eu Você já adoro. pegou alguma surpresa, uma cirurgia que você achou que era simples, uma coisinha... Sim, frequentemente a gente sofre algumas susto, né? Passa algum susto, alguma coisa que você programa, planeja. Eu sou muito metódico, eu sou muito sistemático. Para fazer uma cirurgia ali, eu fico uma semana, duas, estudando, olhando, troco ideia, mostro para o outro colega, olha, eu tô vendo isso aqui, tô querendo fazer isso, o que você acha? É isso mesmo? Não, é isso mesmo, vamos fazer isso e tal. Então assim, eu programo, na véspera da cirurgia eu opero a noite inteira, eu dormindo ali, eu imagino aquela cirurgia a noite inteira, e no outro dia às vezes não é aquilo que eu imaginei. Então isso acontece. Você abre e tem uma surpresinha. É uma surpresa às vezes agradável, às vezes nem tanto. Né? Às vezes você fala assim, eu achei que ia ser mais que não é. Então assim, às vezes você tá ali muito tenso, a gente tem uma tensão muito grande ali, a cirurgia é uma parte não só do paciente que vai ser operado, mas do cirurgião também. Às vezes a gente fica ali numa carga de estresse emocional, a gente fica tenso. E quando acaba, a gente relaxa. Né? Principalmente, igual você falou, muitas vezes cirurgias são delicadas, né, sensíveis. E aí você vai chegar lá, aquela tensão, tem que operar e tem que dar tudo certo, senão vai dar problema. Então, assim, tem cirurgias que a gente precisa muito estar com a parte física boa. Cirurgia de coluna, de cirurgia de escoliose, por exemplo, a gente já fez cirurgia que durou 8, 10 horas. Então você tem que estar bem pé, né? fisicamente. O seu físico também tem que suportar isso. Se você não tiver com um bom preparo físico, você não consegue fazer uma cirurgia dessa. E doutor, você Lucas, tinha... Oi. Só te cortando rapidão, eu sempre falo que você que come muito, mas hoje, de repente, arrasou. Eu tô vendo aí que você tá mastigando. Eu tô só mastigando o programa inteiro. De repente, muito obrigada, tá? Obrigadão, muito gente, do Bar De Repente. Ó, tá uma delícia mesmo. Inclusive, comi aqui, solucei no meio da entrevista. Tô até com vergonha do doutor. Doutor, o senhor tinha falado pra gente da questão do tabagismo. Qual que é a relação do tabaco com os problemas da coluna? O que acontece? Eu falei que o disco ele tem bastante água, ele é hidratado, tá? Esse disco ele vai envelhecendo, como nós vamos envelhecendo. Eu falo, Lucas, com meus pacientes assim, ó, a gente tá ficando velho por fora, você tá olhando uma pessoa, você sabe mais ou menos a idade que ela tem, certo? Errado. Bem menos comigo, que eu tô com a carcaça mais velha. Mas assim... dá pra tirar. De um modo geral, você olha uma pessoa e fala, ó, você tem mais ou menos tantos anos, né? Dá pra saber. Mas a gente tá envelhecendo por dentro também. Nossa coluna, nossos ossos, nossas articulações estão envelhecendo. O disco, ele tem bastante água. E com esse processo de envelhecimento, esse disco vai secando, vai desidratando. Os trabalhos, o que eles pegaram? Eles pegaram pessoas que fumam e fizeram exames, ressonância magnética nesses pacientes. E pegaram pessoas que nunca fumaram, da mesma idade, do mesmo biotipo, homens da mesma faixa etária, tá? Que faziam as mesmas coisas. E viram que os discos das pessoas que fumavam eram bem mais desidratados do que os discos das pessoas que não fumavam. Então, basicamente, o tabagismo ele vai causar um processo acelerado de desidratação dos discos da coluna. Por outro lado, pegaram pessoas da mesma idade na Inglaterra, esse é um estudo do ano passado, tá? Do mesmo homens de 30 e poucos anos, a mesma idade, pessoas que não faziam nada, fizeram ressonância, e pessoas dessa mesma idade que faziam caminhada todo dia. E os discos das pessoas que faziam caminhada e corrida eram mais hidratados do que aqueles que não faziam nada. Então, assim, basicamente é um envelhecimento dos discos. E esse disco, quando envelhece, não adianta. Não vai voltar atrás mais. Ele vai só, daqui para frente, só vai andar para trás. Seria como se o cigarro estivesse acelerando o envelhecimento do Exatamente, é isso. Entendi. Vai acelerando o nosso envelhecimento. Da pele também. Da pele. No geral, né? Ele No geral, então. Mas aí, doutor, você falou que também então, que o disco é hidratado. Então, se o paciente também ele não cuida dessa parte da hidratação, dele consumir uma quantidade de água, ele vai ter problema também da coluna. Sim. Tem o fator genético, né? E tem o fator comportamental da pessoa, né? Então, você vê pessoas de 20 anos que estão com o disco bem desidratado. Você fala assim, não é possível. Tem 20 e poucos anos, você olha lá no exame dele, na ressonância, o paciente está com o disco bem desidratado. Então, assim, tem o fator genético e tem o fator comportamental. Hoje em dia está muito na moda tomar colágeno. Por exemplo, né? Todo mundo quer, o paciente chega, ó, passa um colágeno. Né? O disco tem muita água e colágeno.
O problema, o grande desafio é fazer esse colágeno e essa água chegar lá no disco onde precisa. Porque nós temos colágeno no corpo inteiro. Você tem colágeno na unha, na pele, no osso, na cartilagem, na articulação, no cabelo. A gente tem colágeno no corpo inteiro. Então, assim, o ideal, né, seria perfeito se eu tomasse um comprimido de colágeno e ele fosse lá naquele disco que está desidratado, que está ruim. Mas isso ainda não é possível. Então, assim, a gente tem que prevenir. De um modo geral, Lucas, a gente tem que procurar, eu falo com eles todo dia, hidratar, levar uma vida saudável, ter uma boa postura, fazer exercício físico, alimentar bem, dormir bem, descansar. Né? Acho que a gente está fazendo a nossa parte aí. O excesso de colágeno pode trazer algum malefício? Não. Não? Não. Então não tem problema fazer reposição contínua. O que pode acontecer é ele não trazer o benefício que você espera. Eu tô com uma artrose de joelho, tô com um problema de cartilagem do joelho, da patela. Eu vou tomar um colágeno para patela. Tá, mas esse colágeno que você tá tomando tá indo pro cabelo, tá indo pra unha, tá indo pra pele, tá indo pros ossos, tá indo pros músculos. Então, assim, nós temos colágeno do corpo inteiro. O ideal era fazer esse colágeno ir lá na patela do seu joelho esquerdo. Aí sim, beleza. Eu poderia pensar que o problema, então, seria, por exemplo, geralmente vem o colágeno junto com uma vitamina, junto com um mineral. Então, talvez esse mineral em excesso poderia trazer algum prejuízo, ou eu posso... Sim, aí sim, você pode ter um problema. Aí você pode, né, causar um problema, um desequilíbrio de minerais. Sim. Tá, aí sim. Nesse caso, sim. Então, para utilização contínua sem fazer um exame médico, seria o colágeno sozinho? Sim. Entendi. E, doutor, a questão da obesidade, que está muito em voga agora, né? Tem também, né? Ela está totalmente relacionada com problemas na coluna também, né? Obesidade e sedentarismo. Os dois geralmente andam juntos, né? Então, assim, é muito comum, Lucas, escutar assim, emagreci 5, 10, 15 quilos e minha dor sumiu. Escuto isso todo dia. Emagreci, comecei a fazer exercício, caminhada, perdi 15 quilos e minha dor desapareceu. E o contrário. Pandemia, parei de ir pra academia, parei de fazer ginástica, engordei 10 quilos, voltou a doer. Então, assim, a gente percebe uma relação direta entre a obesidade, sedentarismo e dor nas costas. Hoje, se eu fosse escolher o maior inimigo da minha coluna, seria o sedentarismo. É o maior inimigo da nossa coluna. Então, assim, resumindo a nossa conversa aqui hoje, a saúde da coluna, pelo que eu estou saindo aqui hoje, ela é 90% preventiva. Não tem... O melhor remédio para se cuidar da coluna é a prevenção. Não deixa o trem jambrar, não deixa o trem descarrilhar, não, que não vai conseguir colocar nos trilhos com muita facilidade. Concordo. Por quê? Porque se você tem um desgaste no joelho, uma artrose avançada, você pode fazer uma prótese. Trocar o seu joelho. Colocar um joelho artificial de metal. No quadril também. Na coluna não. Não tem jeito de eu trocar. Tirar a coluna velha e botar uma coluna nova. Não tem jeito. Então, cuide da sua coluna enquanto ela está boa. Não deixe ela estragar para você correr atrás. Que muitas vezes você não vai conseguir mais ter uma coluna perfeita. Você vai ter que conviver com algum tipo de problema. Doutor, você comentou com relação a quando você dorme e acaba em um colchão diferente e acorda com dor. Qual seria o melhor tipo de colchão? O mole, o duro, de mola? O que é o mais recomendado? Essa pergunta é bastante comum também, né? Todo mundo pergunta. Não existe um colchão ideal, tá? Eu não faço propaganda de marca, de modelo de colchão para os pacientes, tá? Eu recomendo, de um modo geral, um bom colchão, tá? Que esse colchão não fique velho, então tem uma validade ali. Tem gente que está com o mesmo colchão há 10, 20 anos. Isso não é legal, porque o colchão ele vai perdendo, né? Ele vai afundando ali, né? Geralmente, num colchão, Cris, mais para duro do que para mole, tá? Então, um colchão mas também não é uma tábua, né? É um colchão mais para duro do que para mole. Então, mas assim, isso é muito individual de uma pessoa para outra. Travesseiro também. De um modo geral, a indicação é que o travesseiro seja mais firme, mas ele não pode ser muito baixo
e nem muito alto. Então tem que ser uma altura que o seu pescoço fica reto aqui. Você deitou de lado, seu pescoço tem que estar reto. Tá? E quando o colchão fica velho, principalmente colchão de mola, ele vai envelhecendo, a mola vai ficando mais frouxa, ele vai afundando, vai se deformando. Então, aí tem que observar por quê. E principalmente as pessoas que acordam com dor. Falam assim, olha, eu vou dormir, estou bem, e eu acordo, estou morrendo de dor. Opa, está na hora de olhar o seu colchão. Essa é uma boa dica. Postura para dormir, qual que é a melhor? Melhor postura para dormir, de lado, tá? Um travesseiro aqui, perna dobrada e um travesseiro no meio da perna. Essa é uma posição que a sua coluna está bem relaxada, está bem retificada. Tem gente que dorme de barriga para cima, tem gente que dorme de bruços de barriga para baixo e acorda com dor. Mas assim, a melhor posição é de lado, com o colchão, com o travesseiro no meio da perna. Preferência de conchinha. Ai, Deus. Vai. Aqueles travesseiros de corpo é interessante? Sim, esses travesseiros são interessantes, sim. Recomendo. Especialmente para quem tem problema de coluna, é interessante sim usar aqueles travesseiros de corpo. Ah, sim. E doutor, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. O senhor tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os telespectadores aqui? Se o senhor quiser, pode olhar para a câmera lá, pode falar com eles. A minha mensagem para os nossos ouvintes é que você deve se cuidar. Enquanto é novo, enquanto você tem uma boa saúde, enquanto você não tem dor, né? Acho que a saúde é o nosso maior patrimônio que a gente tem, é a saúde, né? Então não adianta você ter muito dinheiro, mas não ter uma boa saúde, que todo o dinheiro não vai comprar a sua saúde de volta. Então, sim, é aquilo que a gente falou, Lucas, é a prevenção, é se cuidar, é fazer um exercício, é cuidar do corpo, cuidar da saúde mental, da alimentação, antes que você tenha um problema. Quando você tem um problema, e aí é a hora de você correr atrás, cuidar, especialmente se tem aqueles sinais de alerta que a gente comentou, e aí é uma coisa que assim, a gente tem que ter mais atenção ainda. Então a dica, o conselho é que você se cuide, preserve a sua saúde, que é o seu maior patrimônio. Sim. E seguir as suas orientações também, né? Tem que fazer a sua parte. Cumprir a fisioterapia, cumprir o cronograma que o médico passa, para ter os resultados. Exatamente. Isso. 99% é do paciente. 1% é do médico. Se ele não fizer os 99% dele, eu não consigo fazer milagre. E a fisioterapia é o grande aliado de vocês, né? Sem dúvida. A fisioterapia é importantíssima, é fundamental. Às vezes você faz uma cirurgia brilhante, ficou perfeita. Mas se o paciente não faz uma boa fisioterapia, ou ele faz uma boa, mas ele demorou para começar, o resultado não é o mesmo. Então, assim, a fisioterapia anda junto, ela é fundamental. Não só o fisioterapeuta, o educador físico. Eu gosto de conversar com os educadores físicos, o paciente tem isso aqui, você vai tratar dele, você vai cuidar dele, você tem que tomar esse cuidado, ele pode fazer, mas aqui, cuidado, você não vai fazer isso, você vai evitar e tal. Então, assim, isso eu acho que é importante, essa comunicação, né? Você tocou nesse assunto agora, tem educador físico já procurando o senhor, tipo assim, para prevenção do aluno dele? Tem. Converso bastante com profissionais, com personagens, com educadores físicos, que me ligam e falam, Rodrigo, eu tô com um paciente aqui, um aluno que vai começar, quais são os cuidados, o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. No clube? É. O Rodrigo é amigão, meu parceiraço, nossa. Mas aí, então, eles já estão procurando o senhor para fazer toda essa questão, né? Isso é legal, né? Porque eles já estão antecipando os cuidados que a pessoa pode ter, né? Pode ter os problemas que as pessoas podem ter no futuro aí. Não, certinho então, doutor. Doutor, então, muito obrigado, né, pela conversa que a gente teve. Foi, assim, gratificante. Eu já vou sair daqui dirigindo no carro até assim mais posturado, né? Aqui colado, que agora eu tô com medo de qualquer coisa me dar problema na coluna. Mas, doutor, muito obrigado. Assim, foi gratificante. Foi um aprendizado novo pra gente, né? Foi totalmente... Eu não tenho palavras para descrever, né, Cris? É sempre um grande aprendizado. Ô, doutor, você posta bastante coisa no seu Instagram, né? Se você quiser deixar o seu Instagram, que dê uma olhadinha, bastante dica, explicação, o seu dia a dia. Cris, isso é uma coisa assim, inclusive é uma demanda dos próprios alunos. Rodrigo,
Mostra o seu dia a dia, mostra, às vezes, um caso interessante que a gente não viu, que você... Às vezes eu encontro com alguém na academia, Rodrigo, você falou tal coisa, minha mãe tem esse problema. Então, assim, essa interação, eu acho que a rede social, ela é um instrumento muito bom, né? Que a gente tem que saber usar ele a nosso favor. Eu acho que o nosso papel aqui é esse, eu acho que a gente está fazendo isso aqui, informando a população. Acho que o nosso objetivo, nosso papel de profissional da saúde, né, é fazer isso, é informar a população. A gente não vai tratar de ninguém aqui, mas a gente está levando informação importante para as pessoas que estão em casa. Às vezes é uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está com problema, que está escutando, olha, tem tratamento, tem tal coisa, né? Às vezes só de criar aquela pulguinha atrás da orelha, já precisa olhar isso, então, já assim, o objetivo é mostrar, é dar dica, informações úteis, é qualidade de vida. Então, isso aí que a gente estava falando, não é cuidar da doença, é cuidar da saúde. Né? Principalmente preventivamente. Então, assim, eu acho que a ideia, que a mensagem que eu queria deixar é assim, a gente não deve cuidar da doença, a gente deve cuidar da saúde. Então, essa desculpa que não tem tempo, que eu estou trabalhando, que eu estou... Senhorita Cris. Depois você não tem tempo hoje para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da doença. Você vai ter que estar internado, vai ter que passar por uma cirurgia e não tem jeito de você trabalhar. Correu a vida inteira atrás de dinheiro e agora vai ter que gastar o dinheiro para correr atrás de saúde. Tem um amigo que eu falo, outro dia eu falei isso, ele falou assim, é verdade mesmo. Eu parei e fiquei pensando, eu não tenho tempo hoje para cuidar da saúde, mas depois eu vou ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então acho que a mensagem é essa. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Muito obrigado. O Instagram é Rodrigo Ortopedia, o mesmo ó. Eu sempre trago novidades, informações, atualizações, congressos, casos. Eu sempre coloco alguma caixinha de dúvidas, respondo sempre que possível, porque eu gosto também de interagir com as pessoas. Doutor, muito obrigada. Foi de grande aprendizado pra gente, com certeza. Que isso, eu já vou sair daqui a pouco. E o sinal de alerta pra todo mundo pontuou perfeitamente do que a gente precisa ficar atento. Sim. Gente, mais uma vez, muito obrigada. E agradecer aos nossos patrocinadores, claro, né? Santa Maria, que é a nossa patrocinador master aí, oficial. G-Motors. Perdão, te cortei. G-Motors, gente, eles financiam, troca, venda. Só manda mensagem pros meninos que eles estão à disposição para escolher a melhor opção para vocês. Sim, e a Mauri Contabilidade, você que tá pensando em começar um negócio, aí ele tá com a pulguinha atrás da orelha, precisando correr atrás. Ele te ajuda a estudar tudo antes de você colocar em prática para ver se aquilo está correto, se vai dar certo. Então não é só a parte chata, né? Da contabilidade, que às vezes a gente fica com esse pezinho atrás. Hoje, o Bar de Repente, que nos mandou esses quitutes aqui. Não tenho nem palavras. Nossa, tá uma delícia, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. De Repente, maravilhoso, como sempre, né? E você que nos assistiu, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Cris, mais uma vez por acompanhar a gente nessa semana. Até a próxima, Até atrás, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.